Bem viver é direitos humanos, direitos da natureza, biocentrismo, cultura de paz e poesia da vida. Bem viver é desmercantilizar a vida, sobretudo da natureza. Bem viver significa justiça social, porque somos seres comunitários. Se um não está bem, todos os demais também não estarão bem. Florestas urbanas, rios e ruas, caminhos para o bem viver. A cidadania ativa, na busca de um mundo melhor, também faz parte do bem viver. Afinal, o banquete da vida deve ser partilhado. Consumo consciente, direitos da natureza e o fim do capitalismo são os primeiros passos para a construção da sociedade do bem viver. Temos a alegria de receber no nosso canal Chai o poeta e historiador Célio Turino para uma conversa com o nosso poeta Hamilton Faria sobre o bem viver. Eu esqueci de dizer para vocês darem um like, se inscreverem no canal, ou se inscreverem, darem um like, por favor. Obrigada. E fiquem com Célio Turino e com o Hamilton Faria. Bom, boa noite, Célio. É muito bom a gente se encontrar e temos nos encontrado em tantas quebradas da vida aí, em vários lugares. Dia sim, outro também. Como? Dia sim, outro também. Um dia sim, o outro Sim. também. E hoje, como a Zélia falou, é a inauguração do nosso canal, um canal que vai tratar do caminhos bem viver, caminhos para o bem viver, o canal Chai, né? Ou seja, Chai vem dos Kaxinawá do Acre, que quer dizer metade em mim você, metade de você em mim, isso a gente já sabe há bastante tempo. E o canal pretende ir aprofundando conteúdos a respeito do bem viver, aprofundando a questão dos caminhos, das alternativas, do sentido dele, principalmente nesse momento que nós estamos atravessando, tão difícil, essa tragédia humanitária, societária que nós atravessamos hoje no Brasil e no planeta. O Célio Turino é uma figura bastante inspiradora do bem viver, historiador, poeta, escritor, conceituou e idealizou os pontos de cultura, foi secretário da Cidadania Cultural do Ministério da Cultura de 2004 a 2010, é um dos inspiradores da economia de Francisco, um dos inspiradores da lei recente Aldir Blanc para a cultura. Enfim, é uma figura já bastante conhecida de nós. E falar da sua atuação, do seu currículo, demoraria bastante tempo, e vamos entrar na nossa conversa, porque nós estamos entrando num tema novo, talvez numa nova fronteira do pensamento, numa nova fronteira da vida em sociedade, que sai um pouco daquelas estratégias, daqueles caminhos já pré-definidos da transformação e da mudança social. O Célio é um dos inspiradores dessa questão do bem viver, não só no Brasil, na América Latina, agora, recentemente, em trabalhos com o Vaticano, espalhando pontos de encontro no mundo inteiro, e assim vai. Eu vou fazer uma primeira pergunta para o Célio, uma pergunta que me fizeram numa entrevista justamente sobre bem viver. Vou mudar um pouco o roteiro aqui. O que te fez chegar no bem viver? Que elementos da tua vida que fizeram você chegar, Célio, na questão do bem viver, hoje, como ela se coloca? Uma boa pergunta. Agradeço, Hamilton, porque, de fato, todo processo de transformação ele só é efetivo quando ele acontece de dentro para fora, né? Quando ele é profundo mesmo, né? Então, partir da experiência é o mais significativo, né? Aquele educador, o John Dewey, que também colocava sobre isso, né? Sobre
papel da experiência no aprendizado, né? Vejam que eu venho de uma trajetória aí desde o final dos anos 70, na militância, na resistência à ditadura militar, né? E na luta democrática no país e pela cultura. Mas a minha matriz de pensamento é uma matriz marxista, né? Então, com todos os pontos positivos aí do marxismo, e do marxismo-leninismo na época até, e também com muito da carga que vem do marxismo no sentido, sobretudo, o marxismo, uma leitura mais vulgar do marxismo, né? Sobretudo na atribuição da ideia das forças produtivas, do crescimento das forças produtivas para a promoção de um processo distributivo, né? Que fazia sentido lá no século XIX, começo do século XX. Ao longo aí da minha trajetória, eu fui percebendo que não fazia tanto sentido assim. Inclusive, quando eu escrevi um livro, que foi meu mestrado na Unicamp, foi publicado pelo SESC em 2005, que é o Na Trilha de Macunaíma, Posse e Trabalho na Cidade, eu fui mergulhando nisso, né? Ao mesmo tempo em que o socialismo do século XX ele trouxe, né, muitas conquistas, né, inclusive no mundo capitalista, né, que é resultando uma série de conquistas sociais, só aconteceram porque havia um contraponto, né, dos países socialistas, mas mesmo nesses países houve muitos horrores, né? Mar de Aral, lá no Cazaquistão, que é um grande mar interno, né, uma lagoa que levava o nome do mar, né, uma lagoa salgada, mas de proporções gigantescas, né, e que foi todo utilizado para irrigação e que, em função disso, foi desertificado. A ideia do produtivismo, sem levar em conta a relação com a natureza, né, a China mesmo, e não é de agora, não, se pegar 1958, grande salto à frente lá do Mao Tse Tung, né, fez uma tragédia ecológica muito grande, né, que faziam indústrias siderúrgicas em fundo de quintal. Naquele momento, aqui eu não quero cometer o anacronismo, né, então tem que analisar de hoje, mas naquele momento talvez fizesse algum sentido, mas não fez tanto, trouxe muitos problemas também. Assim como também o capitalismo, mas aí eu já venho da crítica ao capitalismo, né? O capitalismo ele se vende como um sistema racional e lógico, quando na verdade ele é o sistema mais irracional e lógico que pode existir. E é muito fácil compreender isso. Como um sistema baseado na ideia da exploração e da acumulação infinitas pode coexistir em um planeta que é finito. Isso não chega a um bom lugar, né? Chega ao colapso, né? Como nós estamos chegando agora, né? Mas do capitalismo eu já tinha crítica mais definida, mas sobre esse lado socialista produtivista eu já não... eu fui percebendo ao longo do tempo, né, da minha trajetória. Aí, trabalhando com os pontos de cultura, no Ministério da Cultura, e eu pude mergulhar, e foi aí que a gente teve, inclusive, foi se aproximando muito, né, amigo? Eu juntei a minha função de gestor público, mas também de alguém que foi a campo, né? Eu fui tentar escutar as histórias, conviver com os pontos de cultura. Aqui eu lembro da minha ida ao Xingu, a primeira vez que eu fui, e foi no encontro com o cacique Aritana, que, aliás, faleceu ontem por Covid, né, com quem eu me tornei amigo. Aprendi muito ali no Xingu, também com os Axanin, Canoaca, ali, vizinhos dos Kaxinawá, e uma série de outros pontos de cultura aí nesses rincões do Brasil, né, vendo outras formas de convivência com a natureza, com o ambiente, né. Uma oca no Xingu, são naves maravilhosas, enormes, 50 metros de comprimento, 10, 20 metros de largura, em que vivem várias famílias ali dentro. Elas são de uma arquitetura sofisticadíssima, porque
As ocas, elas são muito fresquinhas durante o dia, que faz calor, e à noite, eu nem sabia que na floresta amazônica, o meio do Xingu, a primeira vez que eu fui, eu nem levei roupa aquecida, né? É calor, né? Mas à noite esfria muito, é claro, porque está no meio da selva ali, né? Mas, enfim, à noite ela é aquecida. E também não entra inseto, porque elas são defumadas, tem a fogueira, a própria porta é pequena. Então, veja que são. Essa é uma arquitetura perfeita, né? Mas que é feita por um outro modo de percepção, de convivência na sociedade. Aí, a partir de 2011, eu fui correndo aí, fiquei mais fora do Brasil que aqui no Brasil, percorrendo a América Latina, e eu gosto de ir nesses lugares, em aldeia indígena, em assentamento rural, favela. Se perguntar uma favela do México, El Salvador, indo até o Chile, a Argentina, eu meio passei, assim, essas que tem mais movimentos, tá? Em algumas eu fiquei bem, né? Tentando Sério? escutar, ouvir histórias. Você Ainda acha, bem, você eu acha que cheguei ao bem Você acha que viver. os pontos de cultura foram assim uma escola para você começar a perceber nesse contato com os indígenas? Foi É, importante assim para chegar à conclusão de que havia possibilidade de um outro modo de vida, que o foi. marxismo também não havia concebido, né? Porque o marxismo é branco, né? Ocidental, etc. Não chegou nessas populações, né? No momento que foi concebido, se percebeu a partir dessa experiência, dessa viagem pelo Brasil, pela América Latina, que havia outras possibilidades de viver. É, foi sim. E eu organizei, assim, as viagens que eu fiz depois. Eu fiz em mais ou menos 600 comunidades, quando eu estava no Ministério da Cultura. Em algumas cheguei aí 4, 5 vezes, em idas profundas, permanecendo no local, mesmo com os Yaolapiti, né? Fui 3 vezes, e em vários lugares, né? Eu fui observando, até traduzir isso num dos livros que eu escrevi, né? Então, foi, de fato, foi um mergulho. Hoje eu, por exemplo, não renego o marxismo, muito ao contrário, mas eu vejo de uma outra maneira, né? E percebo que é necessário promover um profundo processo de descolonização na, na, nas nossas, nos nossos pensamentos, nas nossas construções mentais, e essa descolonização ela deve vir junto também da despatriarcalização, né, o papel do feminino. Eu sempre tive eu fui criado, minha mãe era solteira, eu fui criado com minha mãe, minha avó, e depois quando eu tinha 10 anos, minha mãe se casou, aí meu padrasto me adotou, leva o nome dele, cuidou muito bem e tudo, mas minha primeira infância, até os 10 anos de idade, minhas referências eram mulheres, né? Então, eu sempre percebi essa força do feminino, né? Mas aí, no mergulho com os pontos de cultura, mais ainda, vendo a capacidade de construção de processos democráticos, de cuidado comunitário, de compromisso comunitário. Então, tem esse elemento da descolonização, mas ele tem que vir acompanhado da patriarcalização e da desmercantilização, que também se percebe em culturas comunitárias, de vizinhança, não só as ameríndias, né? Você pega o Tchai, dos Kaxinawá, mesmo que no Banto, Ubuntu, né? Ubu, força, Ubuntu, movimento, que dá o Ubuntu, né? Que significa que é uma força em movimento em que o sentido da minha vida só acontece na relação com a vida dos outros. É a mesma tradução para Tchai, né? Então, em vários povos tradicionais, isso está presente, né? E aí é nesse encontro que eu acredito que, inclusive agora, nesse momento de crise profunda, né, de colapso até, que a gente vive sob a pandemia, em confinamento, né, as nossas saídas vão ser encontradas se a gente tiver a capacidade de voltar às raízes e inventar a partir delas, né?
e numa relação de reciprocidade com os povos, né? E esse é o sentido do bem viver. Agora, eu entendo assim, quando fomos para a América Latina, inclusive eu estou lembrando até hoje aquela figura fantástica da gente, paisagem fantástica, a gente descendo o El Alto, né? Do El Alto para a cidade, né? Aquela Bolívia. Assalto poético à La Paz, né? Eu tive assim a grandeza, a enorme oportunidade de falar poemas em El Alto, lá na Bolívia. E as pessoas falavam, houve um recital lá, e as pessoas falavam muito na descolonização do corpo. Você está lembrado disso? Era uma das bandeiras. Eu escrevi o prefácio do livro do Ivan Nogales sobre a descolonização do corpo. Fala um pouquinho sobre isso, porque isso tem a ver com o bem viver. Tem muito, né? Aliás, o Ivan Nogales, um amigo nosso, já falecido, né? E ele construiu, assim, com material que ele ia catando lá em La Paz, ele construiu um palácio do povo, né? Tem 5 andares lá, a sede do Compa, né? Que é a companhia de teatro, né? Teatro Trono. E ele foi percebendo que ao lado da descolonização do racional, há que ter a descolonização do corpo, né? Porque corporalmente a gente também vai se moldando, né? E ele criou, inclusive, um método teatral, né? Que é a descolonização do corpo, né? Então, todos esses processos de descolonização, que a colonização é você tentar impor um padrão para o outro, né? E que seja de pensamento, seja um padrão corporal. Como aqui no Brasil, a história da escravidão, né? Há todo um condicionamento social dos corpos, né? Uma construção da humilhação, né? Você tem a gargalheira, por exemplo, que os escravizados que fugiam, né? Eles eram obrigados a usar, né? Que é aquela gargantilha de ferro fundido com arco, né? Com os ramos em ferro aqui, para quê? Para que, se ele fosse fugir de novo, ele ou ficaria preso nos galhos da mata, ou então ele deixaria registro, e aí o capitão do mato conseguiria segui-lo, né? Mas ela tinha um outro efeito também, que ela baixa a cabeça. Eu sei disso porque eu trabalhei, logo que eu me formei na Unicamp, né, em História, trabalhei no Museu Histórico da cidade, que aqui na sua cidade teve muita escravidão, e tinha vários instrumentos de suplício, né? E aí, no começo, era recém-formada, trazia as crianças para o museu, para visitas, e até pegava a gargalheira e punha, mostrava como era, né? Ela é pesada, então ela faz com que o escravizado ele olhe para baixo, né? Então é um condicionamento físico, né? Da humilhação, e ele vai moldando o corpo, né? Também nas sociedades modernas é assim, né? Nas sociedades urbanas, né? Também há todo um condicionamento do corpo. Aí a necessidade dessa descolonização, né? Quer dizer que um corpo vivo, um corpo ativo, o reconhecimento do corpo tem a ver com uma ideia de bem viver. Totalmente, né? O bem viver, ele é essa busca das harmonias, né? Uma boa forma de resumir o bem viver seria em perceber 3 harmonias que precisam coexistir, né? Primeiro é a harmonia do indivíduo com ele mesmo. Isso envolve cabeça, coração e mão, né? É o que agora o Papa Francisco, eu vejo o Papa Francisco, ele não usa o termo viver, mas ele traduz isso, né? Ele fala do sentir, pensar e agir, colocar numa harmonia o coração, a cabeça e as mãos. Nas sociedades atuais, contemporâneas, ocidentais, não é assim que acontece. A gente sente de um jeito, pensa de outro e age de outro. Isso cria uma desarmonia do ser, né? No bem viver é essa busca. Primeiro, harmonizar o indivíduo com ele mesmo. A segunda grande harmonia do bem viver é do indivíduo com a coletividade humana.
é o Chai, é o Ubuntu, né? Para dar esses exemplos de extra-andinos, assim, né? E a terceira grande harmonia é a harmonia dos humanos com a comunidade da vida, né? Você citou ali a experiência da Bolívia, né? Eu lembro uma vez que eu atravessei os Andes com Ivan Nogales até, né? E aí nós paramos no meio da estrada, numa geleira, e ele me levou para escutar o som da geleira, né? Daí ele estava mostrando, escutar, e você ouve mesmo um som. A geleira parece que ela tá parada, tá tudo congelado, mas não está. Por trás, a água vai sendo destilada gota a gota, e é essa água destilada gota a gota lá nos Andes que se transforma nos grandes rios da América do Sul, seja na bacia amazônica, seja na bacia que vai desaguar no Rio da Prata, lá na frente entre Buenos Aires e Montevidéu, né? Então, há todo um processo de vida pulsante, que é o arraio, né? Que vejo você usa bastante, né? Que é esse sentido, a vida, o sentido de todos os seres que habitam o planeta. Não só o que na sociedade ocidental a gente caracteriza como o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral, né? Separa, como se o reino mineral não tivesse vida, né? Para os povos originários, a vida na água, a água tem o seu sentido, a vida nas pedras, a pedra tem o seu arraio, as montanhas, elas têm esse espírito, né? Espírito vital, esse sentido, né? Isso tudo está dentro desse pensar do bem viver. Agora, as pessoas, às vezes quando alguém fala do bem viver, elas falam, então você está propondo um modo de viver indígena? Não, não é isso. Como também, quando a gente fala de democracia, nós não estamos pensando no modo de organização da política na Atenas do século V, que era uma sociedade aristocrática, escravocrata. Uma democracia para 2.000 pessoas. Mas essa é a construção desse sentido, a democracia veio de lá, mas nós queremos praticar a democracia ateniense, né? Tal qual, naquele padrão de sociedade, né? O mesmo com o bem viver. Bem viver é uma referência que está presente em todos os povos ameríndios, né? Em várias palavras, né? No Guarani aqui é o Tecoporã, é o modo bom de viver na casa. É o Sumac Calçai, do Quichua, né? Sumacamanha, no Aymara, com o Mapuche no Chile, é o Muchimoguén. Então, ele está presente, são formas de se perceberem que eu até gosto muito da tradução do Guarani, do Tecoporã, né? Que é o modo bom de viver na casa, né? E na casa... E tem o Nhandecorô também, que é o modo de viver no Guarani também, Nhandecorô, né? Nhanderocô. Nhanderocô, né? Mas o que, assim, mais se assemelha ao bem viver é o Tecoporã, até aquele que morreu ano passado, um antropólogo jesuíta, que era um catalão que vivia no Paraguai. Bartolomé Meliá, exatamente. Ele é que sistematiza isso. Então, veja, que o bem viver é uma descolonização profunda. Ele se desenvolve a partir da observação desses modos de vida de povos ameríndios, né, a partir aí de círculos acadêmicos andinos, né, no Equador, na Bolívia, no Paraguai. Então, é essa construção. E ela é, inclusive, muito observada hoje na Europa, né? Os alemães têm observado o que seria esse sentido do bem viver, né? Uma contribuição profundamente latino-americana, e mais até que latino-americana,
é, sul-americana como conceito, se bem que ela está presente até com os inuits lá no Alasca, no Canadá. Vai de ponta a ponta, até da Terra do Fogo à Groenlândia, a esses sentidos do bem viver. Eu vou mudar de lugar aqui com o vídeo que está acabando minha bateria, mas estou aqui junto. Célio, quando você está falando da ideia do Tecoporã, do Sumac Calçai, Sumac Camanha, você está falando do perspectivismo hoje ameríndio, né? Essa importância dessa perspectiva ameríndia, que vai construindo, e talvez o centro, a espinha dorsal dessa ideia ameríndia de mundo seja justamente essa comunidade dos seres, né? Esse pertencimento maior do que si, maior do que sua relação social, mas o entendimento de que todos fazemos parte da mesma natureza, né? Somos filhos da terra, somos filhos de Pachamama. É interessante que isso também está presente nas ideias indianas, por exemplo, né, do Gandhi, né? Eu lembro a preocupação que o Gandhi tinha com os animais. Inclusive, tem uma passagem naquele filme Gandhi muito interessante, que ele está discutindo sobre o Paquistão, a separação do Paquistão com os muçulmanos, etc. E vem um menino chamado Bapu, a cabra está com a perna quebrada, e ele sai da reunião e vai tratar da perna da cabra, né? Achei assim tão simbólico isso, né? Porque o valor que você dá a outras vidas, isso é presente, muito presente, talvez seja uma poética fundamental dessa visão dos direitos da natureza, né? O que você acha? Ele se desdobra nos direitos da natureza e se desdobra, como eu estava dizendo, apesar é um conhecimento ancestral em que a partir do século XXI vários círculos acadêmicos começam a perceber esse conhecimento, né? E vai avançando. Eu participei há uns 2 anos, acho que há 2 anos, de um encontro do novo constitucionalismo latino-americano, que bebe na fonte do bem viver, né? E, inclusive para propor as questões dos direitos da natureza. Aí são juristas, não só da América Latina, como da Europa, que foram para Quito, e aí eu fui convidado lá, conferencista também, que foram para tratar desse novo constitucionalismo, né? E que também já está presente na Constituição equatoriana, né? Do Equador e da Bolívia. Agora a Bolívia sofreu o golpe e o Equador sofreu o retrocesso, né? Mas é a primeira Constituição do mundo a incorporar os direitos dos outros seres, foi a Constituição de Monte Cristo, né, aliás, é onde fazem chapéu. Sabe que eu gosto de chapéu? O melhor chapéu do mundo é lá de Monte Cristo. E lá que eles fizeram a Constituinte do Equador, né, que o Alberto Acosta foi o presidente da Constituinte, né. Então, há um conjunto de artigos que incorporam esse direito à vida digna para os outros seres, direito às florestas. Inclusive, o Acosta acabou rompendo com o Rafael Correa, né? Exatamente porque, apesar da Constituição do Equador colocada a essas questões, no final das contas, sempre há a tentação de ir para a lógica produtivista, exploratória, um chamado neodesenvolvimentismo, que teve na América do Sul aí na primeira década, né? Mesmo aqui no Brasil também. Então, o rompimento do Acosta com o Rafael Correa, ele se deu quando o governo do Equador liberou a exploração de petróleo no Parque Assuní. Seria a mesma coisa que autorizar a exploração de petróleo no Parque Nacional do Xingu aqui. Então, sempre com uma justificativa. Lá no Equador, eles usavam a justificativa de que
Eles estavam buscando o bem viver, mas tinham que buscar esses outros recursos, não da lógica do bem viver, para financiar o bem viver. De fato, eu andei bem pelo interior do Equador, são estradas maravilhosas, na Amazônia equatoriana, um asfalto impecável que você não tem uma avenida aqui em São Paulo, nem a Avenida Paulista com a qualidade daquele asfalto. A educação no Equador, há alguns anos atrás, era fabulosa, né? A educação primária era a melhor da América do Sul, inclusive, e melhor que da Argentina, do Chile. E diziam, então, nós estamos financiando o bem viver, explorando petróleo, né? Autorizando coisas lá em Galápagos. E com o Acosta, que é um economista, eu até escrevi o prefácio do livro dele sobre o bem viver, aqui no Brasil, e o Acosta e os povos indígenas diziam que não se pode ir por um caminho usando da mesma lógica exploratória de antes. De fato, deu no que deu. Olha, todos os retrocessos que estão ocorrendo hoje no Equador, né? Até naquelas políticas de distribuição de renda, de melhoria de serviços, mas de melhoria de serviços públicos que houve com o governo do Correia. Houve retrocesso, porque se construiu essa lógica, né, toda mercantilizada, né? Exatamente, esse é o termo. E aí ela pressupõe uma superexploração da natureza. É mesmo que aqui também, assentar a descoberta do pré-sal, né? E a exploração do pré-sal, será que ela foi positiva ou não para o Brasil, né? Boa pergunta. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Porque o Acosta, ele faz uma crítica a partir do bem viver muito forte ao desenvolvimento, a ideia do desenvolvimento. E ele chama, inclusive, o desenvolvimento e seus sobrenomes. Eu achei muito interessante isso. Desenvolvimento humano, desenvolvimento social, desenvolvimento cultural, que a gente usou muito, desenvolvimento sustentável, né? Porque o próprio desenvolvimento sustentável pode ser uma maquiagem, mas o conceito de desenvolvimento se mantém forte. Como é que se vê essa tensão entre o bem viver e o desenvolvimento? Tá até na construção da palavra, né? É separar do envolvimento, né? É o rompimento, né? Desenvolver, né? O bem viver vai para o reenvolver, é outro sentido. No caso dos povos originários, nem tem o reenvolver, porque eles já estão envolvidos, né? Então, eu diria que o caminho para o mundo pós-pandemia seria um reenvolver, né, profundo, né, que precisa acontecer. Então, aí o bem viver, ele dá pistas para como a gente pensar o mundo no pós-pandemia, né. Mas você acha que, por exemplo, hoje, pensando no mundo pós-pandemia, com toda essa tragédia enorme social, civilizatória, como é que o povo vai entender, por exemplo, essa questão? Está faltando máscara, faltando gel, faltando água, faltando não sei o quê, e a gente falando em bem viver, como é que você vê isso? Nós estamos falando aqui de São Paulo, né? Eu estou na Moca, você está em Pinheiros, né? Então, São Paulo esse espaço que a gente vive, né? Ele é todo cercado de água, mas falta água, tem que tirar água. Agora lá no Vale do Ribeira, né, da Cantareira, agora do Vale do Ribeira, e vai indo, vai longe. Mas aqui a gente tem uma reserva de água fabulosa, fico imaginando como era aqui em 1500, 1600, né, cachoeiras, cascatas, fontes d'água, né, e dessas enchentes, são quantos rios que tem em São Paulo cobertos? Uns 300, né, e até ali na 23 de maio, é um rio que passa. No Anhangabaú, fez um túnel no leito de um rio. E daí, por tempos e tempos, olha, enche o túnel do Anhangabaú. É lógico, você faz o túnel no caminho do rio, né? Aí tem que gastar uma fortuna com bombas para evitar que aquele buraco lá do Anhangabaú ele seja tomado por água, né? Em qualquer chuva que ocorra, tá? São bombas ali alimentando esses prédios todos. Então, na verdade, não falta água, né?
Não falta... A natureza, ela dá vida em abundância, né? Então, ela vai para uma outra lógica, né? Que é a lógica da abundância, não é a lógica da escassez. Nas sociedades capitalistas, a gente funciona pela lógica da escassez. E quanto mais escasso, mais valioso é um bem. Então, tem-se que destruir esses bens gratuitos, né? Essas dádivas, né? O Rio Tietê mesmo, né? O Rio Tietê é que deu a identidade para os paulistas. E o que os paulistas fizeram com o Rio Tietê? Transformaram num esgoto. Tinha até 1943, havia uma competição feita pelo Casper Liber, que ele fazia grandes competições em São Paulo, né? Criou a São Silvestre, e tinha uma outra que era a São Paulo a Nado. Em 43 foram 3.000 pessoas na competição. Aí em 44 parou, que teve um nadador que pegou tifo negro. O Tietê já estava sendo poluído. É no mesmo ano que tem aquele poema que eu adoro, que é o do Mário de Andrade, Meditação sobre o Rio Tietê. Rio, meu rio, onde suas águas me levam. Tá? Então foi aquilo. Mas veja, toda a identidade aqui de São Paulo se deu no convívio com os rios, o lazer, os campos de várzea, os piqueniques, os clubes. O Tietê era piscoso no século passado, era piscoso, dava para pescar. Há 60 anos atrás era piscoso, tinha peixe. 70. Canoar, remo, até 61 se praticava no Tietê. Sempre é o ano que eu nasci, 61. Foi o último ano que se remou no Tietê. Também tinha as competições de remo, então tudo isso se perdeu. E olha só que coisa absurda. Nenhum animal faz isso, ele não defeca na água que ele bebe. O animal não defeca na água que bebe, depois reclama que não tem água. Mas a gente tem reservas imensas de água, como outras, né? Então, tudo isso diz respeito ao bem viver, né? As formas de economia, uma economia da reciprocidade. Aliás, também, pensar o bem viver é pensar em várias economias, não uma só, como a gente se habituou a pensar na lógica do século XX. É socialismo, é capitalismo, no máximo intermeio aí de nacional-desenvolvimentismo, social-democracia. Né? É muito, ou é isso ou é aquilo, né? No bem viver não é isso ou aquilo, é isso, é aquilo e aquilo outro. Por quê? Porque a vida ela é diversa. Então, tem várias formas de economia que coexistem, né? A economia da reciprocidade, economias comunitárias, economia do cuidado, economia da dádiva, e economia solidária, e essas economias feministas, né, que hoje se olha do ponto de vista da lógica ocidental, se fala das economias feministas, né, mas eu diria que no componente do bem viver, essa dimensão do feminino, né, para além do feminista, inclusive, ela é muito, muito forte. Por quê? Porque há toda uma circularidade. Eu não diria que a economia circular é uma economia do bem viver, mas ela cabe no bem viver. E talvez um grande desafio nosso seja de evitar que a economia circular seja capturada também por essa lógica capitalista. O bem viver pode ser assim, tipo, simbolicamente, vamos supor, um cesto indígena, né? Vamos supor que a gente vai colocando coisas dentro, né? Vai colocando, por exemplo, economia circular. É tão interessante a ideia do bem viver porque tem um campo tão amplo que cabe até da economia mais dura às poéticas da vida, né? Que as pessoas às vezes desconhecem, né? A poesia da vida, que não está só no poema, mas está na gratidão, nas relações afetivas, né? Na construção de espaços afetivos, nas relações recíprocas, de reciprocidade, no amor, e por aí afora, né? Então, eu acho que talvez esse conceito vá ser... Nós estamos contribuindo, né? Você, nós também, contribuindo para a construção desse conceito, né?
E É um essas conceito em experiências construção, é isso em mesmo. construção, aberto. Agora, Uhum. eu pergunto para você, por exemplo, hoje no período de pandemia, por exemplo, né? É lógico que é difícil de você falar o bem viver, mas o bem viver está aí. Que experiências assim que você tem observado assim nas suas andanças, mesmo em casa, né? Sei que você em É. casa, mas você anda pelo mundo inteiro, Agora andando até aqui no apartamento. até aqui Eu no gosto de apartamento. urbana, andando, Que vai da, coisas, da porta da sala para a sacada. mas eu estou dizendo andanças simbólicas, mentais, etc., onde você Claras, pode né? sacar, você sei que você está com a antena ligada, e diz assim, puxa, isso aqui, eu também estou com a antena ligada, isso aqui é bem viver, né? Isso aqui é, É. sabe, essa desobediência aqui é bem viver, essa economia aqui é bem viver, essa água defendida aqui é bem viver. O que você tem observado por aí Até a gente nessas... mesmo, ó, tipo, hoje a gente está confinado, né? Praticamente não saímos desde março, né? Tivemos a perda da minha sogra, então para isso a gente saiu, mas faleceu recentemente, né? Mas tirando também uma outra coisa assim, não dá. Foram poucas as saídas do apartamento, né? E reorganizamos nossa vida. É, hoje chegaram os pães que a gente compra aqui do lado, que eu nem conhecia, o pessoal que faz pão, conhecemos aqui durante a pandemia. Ontem chegou a feira, que nem é de um grupo organizado, é uma mulher, tem um sítio em Gonçalves, e aí ela anunciou aqui na Moca que ela faria a feira semanal, orgânica, entregaria, agora a gente só compra dela. E alimentos saudáveis, né? Então, criamos até um arranjo de compras, de produção muito próximos, né? Aliás, tem uma escala curta, na verdade, o fundamental da economia no bem viver é a economia na escala da vida, né? Esse é e aí ela se encontra de novo com o que o Papa Francisco fala de economia de Francisco, que é o realmar a economia, né? Uma economia com alma, com sentido, né? Que se encontra também com o capítulo da mercadoria do Capital, do Marx, né? Que é sobre o fetiche da mercadoria, quebrar o fetiche da mercadoria, a alienação da mercadoria e Mas, tudo mais. Célio, Então, você mas vê que tem, por até exemplo, os encontros. É uma coisa que pode parecer assim, quem olha de fora, não dá, mas dá, e esses encontros estão acontecendo exatamente nesse tempo que você fala que é de mudança de época, que só seja mesmo, né? E seja uma boa mudança de época. mas, Célio, uma pergunta que não quer calar e que as pessoas sempre querem saber é uma sociedade que está estruturada no modo capitalista de vida, de pensamento, de sentimento, etc., onde tem uma subjetividade, inclusive, que se afastou completamente da natureza, se É, afastou pequenamente das coisas de pequena escala, da economia da vida, está englobado nas grandes corporações, nos grandes interesses geopolíticos. É possível essa ideia do bem viver ir penetrando aos poucos, etc., e mudar a cultura da sociedade no médio prazo, e eu digo que necessário, se construir como viu? um paradigma, se construir como um paradigma? Eu digo como necessário, né, Hamilton? E no prazo mais curto possível, né? O bem viver também tem que remeter a novos processos decisórios, né? Mesmo a forma democrática, né? São outras formas. O que a gente vê como democracia é uma forma de democracia, né? Mesmo processos de decisão, que a gente acha que o democrático é a maioria decide, a minoria Segue e se obedece. submete, segue a decisão da maioria, né? Existem outras formas de decisão, como consenso progressivo, como processos comunitários de decisão, que não necessariamente são resultantes de voto. Eu acompanhei, em 2012, na Bolívia, também um movimento muito forte, foi de rejeição ao parque, à estrada no Parque Típolis,
que ia ser na Bolívia. Também, de novo, algo parecido como o Xingu. Aliás, falando de Xingu, aqui é uma pintura do Quaru, que é do Xingu, e você sabe que ontem faleceu o cacique Aritana, né? Essa Aritana, pintura é do sobrinho do do Aritana. Aritana. E, e Anaure. E aí eu falo, eu fico meio emocionado, porque o Aritana foi uma pessoa muito importante para que eu descobrisse esses sentidos do bem viver. Mas, enfim, voltando, aí eu acompanhei em 2012 aqueles povos amazônicos. Veja, a Bolívia era governada por um indígena, o Evo Morales, mas ele também entrou muito nessa lógica do desenvolvimento, para garantir melhores condições de vida para a sua população. Mesmo argumento do Rafael Correa. Deu no que deu, né? Vê o retrocesso que houve lá. O golpe de Estado que ele sofreu e tudo mais. Mas aí eles queriam fazer uma estrada que cortasse o Parque do Típinis. Era um território indígena muito grande, é um território indígena na Amazônia boliviana, né? E os povos indígenas ali do Típinis levaram 60 dias para tomar a decisão de rejeição à estrada, que seria financiada com recurso do BNDES, e quem ia fazer era a OAS. E houve um grande movimento, uma unidade entre setores de juventude urbana e indígenas. Na Bolívia, eles conseguiram fazer com que o governo não voltasse atrás da ideia da estrada. Mas não é tão simples, porque eles argumentavam: olha, se tiver estrada, vai ser mais fácil chegar no hospital, e tá, uma série de argumentos. E aí, como foi o processo decisório deles? Eles se reuniam e conversavam, debatiam, e terminava o dia e iam para casa, iam para cá, iam dormir ali, que estava numa tenda grande, iam se festejar, e aí no dia seguinte se reuniam, conversavam, e de repente alguém cantava, alguém falava alguma coisa, e terminava o dia, e assim foi em 60 dias. Mas quando tomaram a decisão, não tem nem mais necessidade de ter um representante, porque um representa todos e todos representam um. Então, o tempo aparentemente se perde no processo decisório, né? Que a gente não, já apresenta proposta, uma contra a outra, vota e já vai para frente. Então, parece que é mais rápido. Mas não, porque o tempo que se perde no processo de decisão se ganha na execução. Aí é uma E é coletividade construída. interessante a ideia, por exemplo, que as pessoas têm do cacique, né? Porque como as comunidades se organizam, né? O cacique como chefe político, o pajé como chefe espiritual, né? Daquela comunidade. Mas é que o lastro deles é a confiança. Se eu tenho confiança em você, eu não preciso ficar ouvindo milhões de opiniões, sabe? Às vezes você decide e representa aquele conjunto automaticamente. Nossa, então, eu acho que a democracia direta, a democracia pós-representativa, etc., são a democracia, do jeito que ela se constituiu, ela faliu também com um modelo civilizatório, capitalista, mercantilizado, etc. Precisa ser reinventada a democracia do ponto de vista do bem viver, você concorda? Concordo, e aliás eu tenho muita dificuldade, às vezes até em outras experiências, né? Agora não estou mais preocupado com isso, mas queria construir até uma outra forma de partido, né? Que era a raiz, né? Antes até um pouquinho na rede, mas logo percebi que por ali não virava grande coisa. Mas com a raiz investi muito, até era um dos princípios da raiz, o Tecoporã, né? O bem viver, né? Mas mesmo quando você faz uma proposta desse tipo, pode olhar em movimentos populares, comunitários, o princípio da confiança, ele não existe, ele está quebrado. As pessoas desconfiam muito umas das outras, e com isso você não consegue construir laços fortes de solidariedade e processos decisórios mais inquebrantáveis, né? Então,
Eu diria que a desconfiança, ela está, e a confiança, ela está para a discussão democrática, mais que democrática, de convivência social e de organização dos processos decisórios, do mesmo modo que a competição está para a organização econômica e não a colaboração, no modo de pensar colonizado nosso, e colonizado a partir da ideia do capitalismo, né, que diz que o normal, o natural, é ser competitivo, que a humanidade ela se desenvolveu, de fato ela se desenvolveu, ela se separou a partir da competição, né? Quando isso não é verdade, se a gente olhar no gênese da humanidade, a humanidade, ela, ela só, a espécie humana, o Homo sapiens sapiens, esse Homo que nós somos, que a gente deve ser um dos últimos da espécie, estamos já para o transhumano, daqui 1, 2 gerações, mas né, e aí vai ser outro, não vai mais ser o Homo sapiens sapiens, como nós somos, né? Mas nós chegamos até aqui porque houve muita colaboração e muita solidariedade, mesmo nos pequenos grupos. Isso é simples também de perceber. A Margaret Mead, né, aquela antropóloga do começo do século XX, uma vez ela foi perguntada sobre qual era a primeira marca de cultura que ela conseguiu reconhecer, né, na humanidade. Ela disse que foi um fêmur ossificado, né, fraturado que ossificou, e encontrado numa caverna, um fêmur humano. E aí o aluno pergunta, por quê? Ela explica. Porque isso é sinal de que alguém fraturou a perna e essa pessoa foi cuidada por outras pessoas. Naquela época, né, na pré-história, caçadores-coletores. Então, a pessoa com o fêmur fraturado não podia caçar nem coletar. Então, houve quem caçasse e coletasse por ela, para que ela pudesse se recuperar a perna, né? É a mesma coisa também. Se na pré-história, alguém que descobriu como preservar o fogo, então, como fazer fogo, né, com a madeira. Se essa pessoa guardasse o conhecimento para ela e não compartilhasse, uma hora que ela ficasse doente, precisasse do fogo para ser aquecida, não ia ter quem fizesse isso. Então, houve o compartilhamento, ou a propriedade medicinal de uma folha, né? Eu podia Esse morrer de dor de aspecto barriga. Então, a esse humanidade aspecto Oi? Não, esse aspecto colaborativo é muito bom você É. trazer presente, entende? Porque às vezes a sociedade não é o conflito, é a luta de classes, é a luta, não sei, e o aspecto colaborativo não se vê, né? Não se vê as potências. Você mesmo fala das carências e das potências, né? Essas o ponto de potências cultura do é ser muito humano, isso né? aí. São importantes. E eu lembrei de uma história do Gandhi, por exemplo, que uma E vez da perguntaram para ele. desconfiança é a mesma coisa. E você olha que pode ver tudo quanto é movimento popular, hoje, todos esses movimentos, eles estão muito carregados da desconfiança. Ou entre si, Talvez entre grupos. uma das tarefas do bem viver seja reconstruir esses laços de solidariedade, de confiança e de convivência, né? Eu acho que isso aí está muito, a cultura de paz, por exemplo, está muito fortemente dentro da questão do bem viver. O que você acha disso? Eu concordo com você. E é isso mesmo. Esse é um papel, se a gente quiser sair desse quadro, né? Porque é tudo muito destrutivo, né? A dialética ela existe, é uma observação dos fenômenos da vida, né? Mas a dialética aí calcada nessa ideia da busca dos opostos e do confronto, né? Existe esse sentido da violência, né? Uma metamorfose, ela é violenta, fico imaginando como que é para uma borboleta surgir. Ela passa por um processo violento lá dentro do casulo, né? E tudo mais, né? Dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, ela vai construindo, né?
uma outra forma de ser, né? De vida, Então, né, de na ser. sociedade, tem que ter a sabedoria também de a gente estabelecer novas formas de organização, de social. Sério, é uma De, delícia conversar com você. Nós temos 5 minutos apenas só para opa, a gente ir encerrando. Bom, você é um contador de histórias, um narrador, né? E eu acho muito bom todas essas experiências que você traz, e eu acho que não vai faltar oportunidade para a gente conversar, mas eu queria só fazer ainda uma questão para você, e se depois deixa em aberto para você, se você quiser falar até um poema, contar uma história, etc., para a gente encerrando o programa. Mas eu queria que você conhece aquele poema do A Flor e a Náusea, do Carlos Drummond de Andrade, né? E eu queria fazer uma pergunta em cima desse poema. Ele diz assim, eu dei uma recortada nele, né? Mas assim, não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo ainda de fezes, maus poemas, alucinações espera. uau, Em vão me tento explicar, os muros são surdos. Sob a pele das palavras, há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. Uma flor nasceu na rua, uma flor ainda desbotada. Ilude a polícia, rompe o asfalto, faça um completo silêncio. Paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Você vê isso? esse poema é assim, é uma piada. Até eu uso assim, tem várias vezes que eu uso trecho dele até. E até Será que a escrevendo. flor está rompendo o asfalto? Será que a flor está rompendo o asfalto? Tem até. Nesse meu livro novo eu usei. O que vai sair agora tem um trecho que tem esperança no Brasil. Como que é que eu pus? Que tem esperança no Brasil porque uma flor rompe, que mesmo em meio à desesperança, uma flor rasga o asfalto. É, sempre surge, né? Você vê mesmo aqui, né? A gente está num labirinto, num abismo, e surge Estamos aí, trazendo essa flor aqui, né? Estamos trazendo essa flor. surgem essas flores, né? A Lei Aldir Blanc, que foi construída assim de um movimento muito amplo, né? Há vários exemplos de, de luzes, né? Que vão aparecendo, né? Mesmo nesse labirinto profundo que a gente se meteu, nesse abismo, né? Porque nós nos metemos nele, né? Alguns com mais responsabilidade que outros, sem dúvida. Mas, enquanto povo, enquanto nação, nós entramos num labirinto aí que é duro, né? Mas amanhã. Eu tô ruim de poesia, né? Porque eu tô. Eu fiz o último, foi o Haikai, a semana passada, que era. Eu tô cínico, não tá legal, assim, mas é o meu sentimento de vida, né? Eu escrevi na segunda-feira passada, era assim: tarde de segunda-feira, apenas uma certeza. Quarta-feira serão 90 mil mortos. Então, eu pensei, assim, na verdade, se atualizar, sábado serão 100 mil mortos, né? Agora, né? Esse é o nosso sentimento de mundo, né? Esse é o nosso Isso sentimento de aí mundo. é duro, né? Porque a gente tá falando aqui, tá dando isso, veja a comoção com Beirute, algo tragédia, né? 150 mortos, né? Dá quanto? Nós estamos morrendo aqui com a Covid 1.300 por dia, né? Hoje deve dar por aí, né? Então, tá o quê? A cada 2 horas deu aquela tragédia de Beirute. Mas se naturalizou por demais essa questão, se banalizou, né? E isso me atormenta muito, né? Mas o próprio fato, só para concluir, quer dizer, o próprio fato de
da gente estar reagindo aqui, conversando, recebendo notícias boas também, talvez essa flor esteja se construindo, se constituindo. Ela vai. É o que a gente espera, né? É o que a gente espera. Porque se parar, a gente fica meio... A esperança é a última que morre. Sério, olha, sério. Maravilha, eu conseguiria ficar aí, e o grupo também que está assistindo, certamente umas 3 horas te ouvindo, aí, 4 horas te ouvindo. É muito bom, teria muito mais questões a abarcar, mas eu acho que você deu assim um painel muito útil para as próximas pessoas, inclusive, que vão visitar o canal e falar sobre as suas experiências ou sobre as reflexões sobre o bem viver. Muito obrigado. Obrigado, amigo. Sempre juntos. Legal. Muito bom.